Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motor1.com. Eu sou o Leonardo Fortunati, mas na verdade não é podcast só do Motor1 hoje, né, Julinho? Julinho, já se apresenta, vai ficar olhando pra minha cara, esperando, quer uma plaquinha Não, com o seu não, é nome que aqui? eu tava pensando aqui no seguinte, quem sempre normalmente tá aqui é falando de carro, né? Então hoje não é falando de carro. A gente vai falar de carro, mas não é falando de carro. É falando de elétrico. Pode ser, né? Pode É. ser, né? Falando de híbrido Hum, híbrido leve, híbrido também. semi-híbrido, talvez híbrido. Porque, na verdade, bom, pra quem não conhece, o Julinho, ele é o cara que cuida do Inside Vis, o braço de mobilidade elétrica do Motor1. Uma celebridade aí entre os fãs de mobilidade elétrica. Tem uns pôster em tamanho real no quarto. Nem tanto, né? O Júlio não consegue andar em paz na rua, coitado. Quem me dera, gente. E na verdade, né, eu chamei o Julinho pra gente poder conversar sobre os tipos de eletrificação, né? Estamos, nas últimas semanas, diversas discussões sobre como é que a eletrificação se dá ao redor do mundo. A gente viu aí, né, Júlio, a Europa vai banir os carros a gasolina e diesel a partir de 2035, então já Isso, começa a eletrificação para sim. reduzir emissões. Aqui no Brasil está um papo de etanol, não etanol, eletrificação popular. Mas eu acho que interessante, né, Júlio, a gente vai discutir hoje quais são os tipos de eletrificação que existem na indústria automotiva, né? A gente tem são 5 ou 6 tipos, né? Hoje aí com algumas variações particulares dentro de cada fabricante. E vamos falar, né, Julinho? Ponto positivo e negativo de cada um, né? Sim, sim. A questão do Brasil assim, é um problema até um pouco maior, né? A Europa tem essa discussão muito séria de encerrar a produção de gasolina e diesel em 2035 e tem algumas questões menores que eles estão discutindo lá, se considera os combustíveis sintéticos, Sim, né? E afins, se vão abrir uma exceção mesmo ou não, que parece que tudo indica que vai acontecer, que vai ter essa exceção, mas em linhas gerais já está bem definido lá, né? É o sim. carro elétrico e híbrido plug-in, temporariamente, mas aqui a gente ainda está um passo atrás, né? A gente ainda está discutindo as tecnologias híbridas, vendo qual se encaixa melhor aí e vendo também de que forma que a gente vai usar esses híbridos, se num período de transição, de uma forma mais duradoura, isso também está Sim. em discussão ainda, né? Porque assim, né, o Brasil a gente acabou entrando na onda da eletrificação talvez um pouco tarde, né? Porque Sim, enquanto a Europa já tinha alguns carros elétricos rodando, a gente começou a ter, né? Nos últimos anos a gente teve até um boom aí, principalmente o mercado premium acabou investindo bastante nessa parte do 100% elétrico, o híbrido plug-in ganhou bastante espaço também, né? Porque a gente acabava conhecendo em volume mais os híbridos comuns, né? Na época com a Toyota, lembra do Prius, depois o sim, Corolla, né? E mais recentemente, já começando até um pouco o assunto, a gente ah, começou o papo do híbrido leve, né? Que na isso. verdade na Europa eles nem são muito considerados como híbridos, né? Tem ali uma questão que aqui no Brasil foram carros que foram homologados e na questão do marketing são vendidos como híbridos, mas na verdade não são, né? Na Europa fala em eletrificação, mas é algo muito menor. Por quê, né? Porque o híbrido leve, na verdade, é um gerador elétrico, né? Um motor, um starter, um gerador de muito pouca potência, né, Júlio? Isso, E que ele serve mais exatamente. para como um impulsionador para o motor a combustão, né? Para ajudar a sair da inércia, né? Ele ajuda, normalmente é um pequeno motor elétrico preso por correia ao virar brequim que ele dá uma ajuda principalmente naquelas arrancadas onde o carro acaba emitindo mais, né? É mais barato, se a gente for pensar em produção, já que é uma bateria menor, um sistema é, menos Ele é complexo. bem mais simples, né, do que um híbrido paralelo, né? Um híbrido E eu convencional, acho que ele né? exige até menos adaptações na hora de colocar num motor, né? A gente viu Isso. recentemente a Kawasaki foi uma marca que colocou esse sistema em praticamente todos os seus modelos, né? Todos têm uma opção híbrido leve, mas tem a questão, né? Ele não chega a ser um híbrido, né? Não dá pra configurar ele como um híbrido, o híbrido que a gente conheceu É, nos Toyotas, né? Por exemplo. isso. Já seria um híbrido convencional, né? Que tem uma bateria maior Sim. e tem uma troca ali, um funcionamento enfim, de eletricidade e combustão. O híbrido leve ele tem uma vantagem de ser ter um custo mais baixo, ele é mais econômico. Então isso acaba sendo um atrativo nesse primeiro momento.
Mas a gente tem que ver exatamente qual que é o ganho que ele traz em consumo, né? E questão em emissões, né? Principalmente Sim. emissões, que é a descarbonização é o grande tema aí que se impõe, né? Então, eles são válidos sim, mas a gente tem que entender como algo temporário, né? Será que a gente De pode. acesso, não Isso que eu ia como... falar. Será que ele pode ser uma opção para ser algo que, para o volume, por exemplo, para a gente já pensar numa eletrificação de carros mais baratos, por exemplo, a gente tem aí segmentos de entrada. Talvez nos próximos anos a gente vê esses carros até sedãs compactos, hatches compactos, já com um toque de eletrificação com essa ajuda do híbrido leve, porque a gente sabe, a eletrificação acaba sendo algo caro. Então você ter Sim. pelo menos esse híbrido leve, principalmente em uma grande quantidade, você começar a ter volume, será que talvez já não comece a ajudar um pouco esse processo de emissões? Consumo a gente até tem um pouco de dúvida, né? Normalmente os carros Sim, híbridos leves a gente vê uma isso. diferença muito pequena em consumo, mas Sim. talvez em emissões pelo grande volume, será que já não é algo que pode ser uma opção, principalmente para mercados que não de modelos que não são tão caros, por exemplo? Então, na questão das emissões, a gente pode até considerar as emissões totais das montadoras, né? Então, quer dizer, se você tem mais versões, modelos híbridos leves, pode ajudar na conta final. Mas se a gente pensar na transição energética mesmo, a gente teria que olhar com cuidado. Eles não são ruins, mas assim, a gente tem que pensar como algo bem temporário mesmo. Talvez não tirar um pouco essa coisa do chamá-lo de híbrido, né? Porque dá pra perceber que a gente É. acaba se confundindo, né? Ah, eu tenho um carro híbrido. Então, seu carro não é híbrido. Ele tem um sistema Ele, híbrido leve e auxiliar, é. né? Então tem Ele tem um essa... sistema ali de 12 volts, 48 volts, né? Um sistema elétrico auxiliar. Mas, na verdade, no sentido estrito mesmo, no sentido estrito da palavra, ele não é um híbrido, Porque né? em nenhum momento o carro vai rodar só com Só elétrico, com né? Ele é um elétrico. auxiliar. Ele é um auxiliar, exatamente. Né? Tanto que o motor, normalmente, ele é baixa potência, motor de 10 cavalos, 15. A gente vê, talvez, em marcas premium, quando aplicam esses motores no híbrido leve, já são 20 cavalos, né? Né? Não mais, geralmente não mais que isso. E eu acho que a eletrificação mais popular que a gente tem no Brasil, né, Júlio? Por causa até Corolla Cross, antes com o Prius, né? São os mais vendidos, né? Corolla Cross e Os o eletrificados, quando a gente fala em eletrificação, que Eletrificado. são os que chamam híbrido comum. O que é o híbrido comum? Só para quem ainda não sabe. O híbrido comum é quando você já tem um motor elétrico mais potente, né? Já tem um motor elétrico que consegue mover o carro sozinho, mas não é uma bateria tão grande, então ele precisa do motor a combustão pelo menos para recarga desse outro motor. E ele também não Exato. consegue tanta velocidade, né? Ele não chega a ser um motor tão potente para movimentar o carro em altas velocidades. É algo mais interessante para uso Isso. urbano, né? Alguma coisa mais leve, mas tem a vantagem de você não depender de uma fonte externa de carga, né? Que acho que a grande questão da eletrificação hoje é essa, né, Júlio? Você precisar, em alguns casos, precisar mudar um pouco digamos sua vida, num certo exagero, mas você precisar mudar um pouco seu dia a dia para pôr um carro para recarga, né? É. O híbrido convencional ele elimina esse inconveniente, né? Ou esse obstáculo, né? Se a gente pode dizer assim. E ele tem uma boa vantagem em quem circula em velocidades mais baixas, né? Para Uso andar na urbano, né? cidade, ciclos urbanos, porque ali o motor elétrico consegue dar conta por mais tempo, né? Ele consegue ajudar mais o motor a combustão, né? Em estrada, em velocidades mais altas, nem tanto, mas na cidade ele tem seu papel. A Realmente gente, o híbrido tem até consegue. a gente tem algumas variações até desse sistema híbrido, né? A Toyota tem um que ele já é uma concepção talvez mais antiga, né? A gente Sim. vem do Prius aí de alguns anos, Corolla e Corolla Cross, e normalmente até esse motor, no caso da Toyota, vem com um motor a combustão mais eficiente, né? Já que ele tem uma ajuda do motor elétrico na geração de potência e torque. A gente tem a Honda com o e-HEV, que ela está aplicando no Sim. Civic, Accord já foi aplicado, CR-V e novo Accord também É, e lá em breve. fora usa no Fit também, né? Ele já tá aplicando em outros modelos. É um sistema muito bom esse da Honda, Já é um bem sistema um pouco interessante. diferente porque ele tem um motor elétrico com mais potência, né? Já é um motor elétrico mais potente, então você tem a experiência do carro elétrico por mais tempo e até a bateria acho que é até um pouquinho maior, você já tem uma experiência de uso um pouco mais perto do elétrico, né? Os Great Wall agora também vieram Também tem essa mesma. com essa concepção bem parecida, né? Ou seja, é um carro que você roda mais no modo elétrico
em velocidades até ali urbanas, praticamente todas, você precisa do motor só para carregar a bateria. E o interessante é que isso se reflete no consumo, né? Esses novos híbridos, esses novos sistemas híbridos, eles já têm mostrado números de consumo bem mais O interessantes, né? Civic mesmo em urbano com a gente é mais de 20 por litro. O Aval H6, a gente publicou o teste essa semana, quase 17 por litro na cidade. Na cidade, né? Então, quer dizer... Então assim, e a gente tá falando de um carro gigante, né? Sim, Um SUV grande. carro pesado, né? E mesmo assim você tem carros com, no caso do Civic e do Great Wall, um bom desempenho. Já são carros aí, um chega até mais de 200 cavalos. O Corolla e o Corolla Cross já ainda estão numa geração abaixo de potência, mas... Sim. Eles têm uma proposta um pouco diferente também. Eu acho que o sistema da Toyota ele não é ruim, mas ele é muito otimizado para a cidade, né? O uso dele é mais urbano, é bem claro. A configuração dele prioriza isso, né? Então, assim, tem a vantagem dessa eletrificação. Eu acho que esse híbrido comum é uma boa solução, se a gente for pensar em não mudar. Uma pessoa que ela quer entrar na eletrificação, mas não quer mudar, não tem a oportunidade de ter um carregador, ou não quer precisar se preocupar com essa recarga. Ou não tem um acesso, uma infraestrutura de recarga, enfim. E mesmo assim vai ajudar, né? A gente tem uma considerável melhora no consumo, temos uma melhora considerável de emissões, né? No caso dos Toyota, eles até são flex, então o fato de usar etanol tem toda a questão do CO2, como é que eles falam? Neutralizado. Sim. Então, é uma conta que... É uma solução ali talvez interessante, um meio termo. Talvez mais interessante do que um híbrido leve, se for pensar em realmente fazer efeito, né? Ah, sem dúvida. Ele já é mais interessante. Tudo bem, ele custa mais, né? Envolve uma tecnologia mais complexa, mais cara, mas realmente, bateria maior, mas realmente, em termos ambientais de eficiência, ele já se mostra mais interessante. A própria adaptação do sistema, né? O híbrido leve a gente acabou de falar, ele é mais simples de adaptar o motor a combustão. No caso do híbrido comum, normalmente até o motor a combustão muda, né? Já já tem mudanças mais profundas, assim, né? Já é um sistema bem diferente. E o que dá para perceber, né, Júlio, nos últimos anos, muita gente acabou indo para o híbrido plug-in. Né? Eu acho que esse é um que tem bastante prós, mas tem também vários contras. Né? Sim, tem que considerar os dois lados. A gente tem dois lados aí. A Volvo ficou muito popular com os híbridos plug-in, principalmente com o XC60 e XC90. Foi uma marca... A Volvo chegou um momento que ela falou que XC60 e 90, na época o S60 só seriam vendidos híbridos plug-in. Foi o primeiro passo de uma montadora a falar, vamos começar a entrar na eletrificação de vez. E popularizou, de fato. O XC60 é um carro que, por exemplo, virou muito comum ver nos pontos de recarga. Sim. Né? Mas falando da Volvo, né? Você começou a falar da Volvo, é interessante, porque o XC40 também, né? XC40 ele começou em plug-in, ele chegou híbrido plug-in, né? E mesmo fazendo sucesso, mas aí já veio aquela mudança de estratégia da Volvo, já foi logo para os elétricos, né? Que também, depois a gente vai falar em outra oportunidade, mas deu super certo, assim. Mas tem a gente tem algumas considerações a fazer né, sobre o híbrido plug-in. O híbrido plug-in, eu acho que até eles evoluíram muito nos últimos anos, viu, Júlio? Porque lembra que a gente andava 30 km com uma carga. Né? Os próprios Volvo evoluíram, já são carros de quase 60 km de autonomia 100% elétrica, né? Quando o carro ele roda, não usa o motor a combustão. E, por exemplo, o próprio Great Wall, o Aval, na versão híbrida plug-in, ele basicamente vive quase como um carro elétrico, porque ele já tem uma bateria de mais de 40 kW de capacidade. Uma bateria do tamanho de muitos carros elétricos, né? Então ele já tem uma experiência já muito mais elétrica, né? Isso. Só que aqui a gente já entra na questão que a pessoa precisa já ter acesso ao carregador. Porque, na verdade, o que dá para perceber é que no caso do híbrido plug-in, a gente faz até alguns testes aqui, o Júlio já viu, a gente chega a testar o carro sem bateria, né? Essa é a grande questão. Porque uma vez eu li um estudo, isso veio dos Estados Unidos, que a grande preocupação é que as pessoas compravam o híbrido plug-in, mas boa parte não recarregava o carro em nenhum momento. Então, falando do estudo, eu também, inclusive, já tive acesso a alguns estudos e até mais na Europa também. Esse mesmo problema que você falou nos Estados Unidos na Europa.
os donos simplesmente compravam os seus carros híbridos plug-ins e não colocavam na tomada. Sim. Então, quer dizer, aí toda a vantagem dele, ou as possibilidades, elas vão por água abaixo, né? Porque ele é... Aí entra a desvantagem, porque ele é um pouco mais pesado, porque tem uma bateria Tem um maior, motor elétrico, tem uma tem um bateria, motor elétrico. porque ele tem os dois motores, ele tem um motor a combustão e tem um elétrico. Exatamente. Aí você põe bateria, você cria um carro mais pesado, né? E se você não tem energia elétrica para aproveitar aquilo, você está dirigindo um carro pesado, com mais massa, né? Você tá levando um motor a combustão com mais peso, né, no carro. E aí, realmente aí ele deixa de ser vantajoso. Então o híbrido plug-in tem esse porém, ele precisa ser carregado para valer a pena. E normalmente esses híbridos plug-in, eles são até com motores, no caso da Volvo, lembra? Que eram 2.0 Turbo Supercharger, eles até trocaram recentemente. Isso. Mas ele já tinha 400 cavalos no motor 2.0, né? 300 e poucos cavalos no motor 2.0. E era engraçado, quando ele não tinha bateria, ele tinha um consumo muito ruim. A gente tava falando de 6 por litro, 7 por litro na cidade. Exatamente. Porque ele, sem bateria, ele não funcionava. Não tinha o que... Como é que eu vou fazer o carro... motor elétrico funcionar? Você não vai. Ainda mais que ele começava a forçar o motor, a combustão, a carregar a bateria. Agora, né, tocando nesse ponto, assim, esses híbridos plugins mais recentes, de algumas marcas, eles têm um gerenciamento melhor. Sim, então, a bateria, um sistema mais inteligente, o sistema elétrico consegue, acho que, carregar por mais tempo. Então, o gerenciamento ficou melhor, né? Então, mas ainda depende do cara lá recarregar, mas depende menos do que eu acho que esses mais antigos, né? O híbrido plug-in é uma opção para quem, por exemplo, quer experimentar um pouco da condução 100% elétrica, já que esses carros sempre tem um modo tem um EV modo ali, né? que você consegue Total rodar no modo elétrico. Só que ainda tem aquela fobia da carga. Né? Eu lembro que conversando com o pessoal da Volvo, eles falaram muita gente comprava o Volvo, comprava o carregador, colocava um carregador em casa e sim, um deslocamento ali do dia a dia dele, ele tinha a carga para carregar, o carregador carregava o carro, né? O próprio Gatewold já é carga rápida, né? Ele já aceita carga rápida no híbrido plug-in. O Jaguar, se não me engano, o Jaguar Land Rover também aceita nos híbridos plug-in carga rápida. Sim, já é uma vantagem, né? Já são mais, por exemplo, se a gente voltar aí talvez, Julinho, 1 ano e meio, a gente ia nos pontos de recarga, a gente via híbrido só. Era difícil ver um elétrico carregando, né? Exatamente. Sempre tinha um híbrido plug-in na recarga, né? Hoje a gente já vê mais misturado. Já. A gente já vê ali mais elétrico, mas uma coisa ou outra ainda de híbrido plug-in, né? Então, e boa parte das pessoas, você comentou do XC40, né? Híbrido. Segundo a Volvo chegou a falar que muita gente que tinha o híbrido plug-in acabou migrando pro elétrico depois, porque beleza, já experimentei, já me adaptei. Foi um processo ali para ele. Já me adaptei que eu aproveitar a recarga, mas eu tenho o carregador em casa e às vezes o cara roda ali 300, uma carga são quase 400 quilômetros. Então ele põe para carregar, ele já se adaptou, né? Será que isso, o cara ali, o cara que dá um passo pro híbrido plug-in, será que é mais fácil ele ir para um elétrico já ou acabar... Porque você me comentou, né? O híbrido plug-in é um ótimo meio termo por enquanto, né? Mas daqui a pouco também é um que vai ter que sumir. Né? Você falou sobre a questão de valer a pena ou não. Eu acho que sim, naturalmente as pessoas vão migrar. Mas a discussão que está se colocando agora é que assim, o híbrido plug-in ele é caro também, né? Sim. Então porque você está pagando duas tecnologias, um motor a combustão e um motor elétrico. São duas tecnologias, então ele é caro também, bem mais caro que um híbrido convencional. Então aí fica a dúvida, né? Até que ponto vale a pena investir, né? Nesses modelos e frente aos elétricos. Mas sim, eles ainda têm seu espaço, mas... E se a gente pensar, por exemplo, no ponto que a gente está falando de emissão e consumo, eu acho até que talvez, obviamente, em emissão eles sejam até mais eficientes do que os híbridos comuns, né? Já que eles rodam muito mais no modo elétrico a partir do momento que você tem carga. Então, ele é um carro que depende totalmente do uso. Por exemplo, para quem usa na cidade, agora a gente já falou aqui, de repente, num trajeto curto, um carro que tem autonomia de 50, uma autonomia elétrica, o cara vai usar um carro desse como um elétrico. Ele vai ter um híbrido plug-in que ele serve como um carro elétrico, né? A pessoa consegue trabalhar, voltar, fazer o seu dia a dia ali sem precisar usar o motor a combustão. Eu já cheguei com os Porsche, né? O Cayenne e o Panamera, a rodar um dia, lógico. No caso dos dois, eles ainda estão numa geração mais antiga, então a autonomia elétrica deles é na faixa de 40 km. Mas, por exemplo, no meu dia de vir pro escritório e voltar para casa, ele nem ligou o motor. Já daria, por exemplo, para mim, um carro desse daria para usar como elétrico. E permitiria talvez uma viagem, né? Já que ele tem um motor a combustão ainda.
Lógico que aí você acaba quebrando um pouco a coisa das emissões, você já tem um consumo de, por exemplo, de um motor ou 2.0 turbo, ou os V6 da Porsche, você já tem um consumo muito mais próximo desses motores tradicionais. Mas talvez para quem ainda tem um pouco da que a gente chama de fobia da carga, né, talvez ali já se torne um passo, né, mais interessante. Sim, mas é uma coisa interessante, eu estava falando aqui, eu lembrei de um estudo na China. Se eu não me engano, acho que em 5 anos, eles preveem que ainda vai ter uma demanda, mesmo com a invasão dos elétricos que eles têm por lá, né? Tá, é um mercado muito dinâmico. Mesmo assim, ainda tem um espaço ali, eles acreditam, de 20% dentro desses eletrificados, que é o híbrido plug-in. Às vezes o cara que quer viajar, quer ir mais longe. Uhum. Às vezes nem é só uma questão de ansiedade, não, é uma questão de necessidade mesmo, né? Às vezes tem aquela limitação do elétrico com uma autonomia mais baixa, uma viagem mais longa. Uhum. Enfim, então eles ainda vão continuar cumprindo seu papel aí por um tempo, né? Então não dá para dizer que é transitório. E o passo seguinte já é o 100% elétrico, né? Você Aí, já aposenta totalmente o motor a combustão, entra numa aí realmente no carro elétrico, né? A gente não está mais falando do eletrificado, a gente está entrando no 100% elétrico, né? propulsão elétrica. E eu acho que é interessante, a gente já conversa muito na redação por causa disso, né? Eu lembro que a gente, aí em 2017, 2018, eu testei o i3, ainda com o motor lá, o motor gerador, O extensor o de extensor, autonomia. que se não fosse o Boa. extensor eu tava ferrado, porque não tinha ponto de recarga em lugar nenhum. A gente ainda não tinha essa coisa de achar o ponto de recarga mais fácil. Eu lembro que eram poucos. Tipo, shopping não era um ou dois em São Paulo que tinha. Então, Léo, mas isso mudou, né, cara? Exato. O nosso dia a dia aqui, pensa nesses últimos 2 anos, Nem se compara. Então, acho que isso é interessante. Cresceu absurdamente. Primeiro que, por exemplo, a gente já começa, até a gente que não tem o carro elétrico, a gente só tem o contato, né? Às vezes, a gente já começa a pensar em ter um carregador em casa. A gente já começa a pensar, pô, acho que vou pôr um carregador em casa, porque uma hora ou outra a gente acaba pegando com uma certa frequência e a gente monta lá um carregador em casa. Hoje até o preço do carregador é mais justo, né? Mas já tem opções, né? Eu lembro uma época que o carregador era 20 mil reais, 30 mil reais. Hoje a gente já tem opções aí na faixa de 2 a 3 mil, né? Sim, dependendo, né? Você pega uma promoção, um carregador de menor capacidade, né? Porque às vezes até para o uso doméstico de pouca capacidade vai bem, porque, imagina, chega em casa para carregar à noite, você não precisa de um carregador de 11 kW, Não precisa, 7 né? ali, Sim. que você vai ter a carga depois. Mas acho que até a evolução do carro elétrico, né? Eu lembro quando a gente começou a falar de elétrico, vinha ali 200 km de autonomia, 250. 50. A gente já consegue conviver praticamente uma semana sem uma recarga. A gente já tem carros aí de 400 km, 300 km que a gente recarrega uma vez na semana e você vive como se você tivesse um carro. E é bem comum, E esse é o tipo de coisa que você só percebe ali no dia a dia. Porque no número ali, no número frio ali, você olha, não vou comprar um carro que tem 300 de autonomia, 350, né? Muita gente roda isso na semana. Mas roda isso na semana. Quando roda? Às vezes nem isso, né? Então, o dia a dia ali, a convivência é o que faz você perceber que realmente muitas vezes não precisa. Eu até fiz a gente fez um texto pro Insight que eu passei uma semana sem carregar um XC40. Que eu falei, olha, você vive, né? Eu carreguei o carro uma vez que eu tive que fazer uma viagem, mas assim, nunca nada mais do que isso, né? Isso que ainda entrou uma questão de estrada, que se eu tivesse um carro, se fosse um carro a combustão, eu ia ter que parar para abastecer. Mas, por exemplo, no dia a dia, você pensar em 350 km de uso urbano, tem gente que não roda isso na semana. Não. Pela média, alguns estudos que eu vi, a média acho que não chega a 40 km por dia. Só que o que muita gente questiona, né, do carro elétrico é que ainda existe uma questão da produção do carro ainda ter principalmente parte de bateria ainda ser algo que ainda é sujo, e também uma parte da geração de energia. Não é o caso do Brasil, porque a gente tem matrizes limpas de energia, geração de energia. Mas no exterior, a gente sabe que tem muita de carvão, de diversos tipos de geração de energia que acaba, entre aspas, estragando essa coisa de você ter o elétrico para emissão zero, né? A forma de você gerar energia acaba estragando um pouco esse processo, né? Sim, tem essa questão, aliás, é uma das grandes dúvidas, é que o pessoal até onde o pessoal mais bate. Mas o processo de mudança está tão rápido, e assim, tem tanto investimento e tanta iniciativa para corrigir esse rumo aí da questão das baterias. Aí tem o segundo uso,
Você pode usar a bateria como um power bank gigante, vamos dizer assim. Armazenar energia em casa, né? Principalmente quem tem, Armazenamento. principalmente quem tem energia solar, né? Sim, mas eles estão achando N possibilidades de uso para as baterias. E tem outra coisa também. Os primeiros, a gente não tem um longo histórico assim de carros elétricos, né? Vamos supor, se a gente for pegar os que estão no mercado, aí, os mais antigos, ou o Leaf, o Renault Zoe, eles têm pouco mais de 10 anos. Mas alguns estudos assim preliminares já mostram que as baterias tendem a durar muito mais do que se esperava. Acho que você publicou uma que existe até uma porcentagem baixa de troca de bateria em garantia. Sim, esse foi um estudo recente numa consultoria nos Estados Unidos, não estou lembrando o nome agora. Mas 1,5% de todos os carros elétricos precisaram ter alguma substituição de bateria. Então, quer dizer, é um percentual bem baixo, né? E ainda mais lá que já são carros que rodam muito mais anos. Já tem mais tempo, eles já têm um histórico maior de carro elétrico, já tem, né, mais opções. Então, é bem promissor. Eu acho que a questão da bateria suja e do segundo uso, eu acho que isso é uma questão que vai ser sanada bem muito em breve. E agora que a gente falou todas as eletrificações, né? A gente falou híbrido leve, híbrido comum, híbrido plug-in e o 100% elétrico. Pontos positivos e negativos de cada um. Para o Brasil, sua visão, qual que é o caminho do Brasil nessa história toda? Então, o Brasil, a gente ainda precisa de a gente precisa de um plano estratégico, né? O Brasil precisa ainda decidir o que quer. Vamos falar aqui de uma forma assim, o Brasil precisa decidir o que ele quer dentro desse processo aí de transição energética. E a gente não pode descartar a gente não pode descartar as opções que a gente tem. A gente tem que apontar para a tecnologia mais moderna, mais atual, que é o carro elétrico, sim. O carro elétrico a bateria é uma das opções, mas ele não é a única opção. E a gente tem que pensar também num processo. O Brasil é um país de renda média para baixa, então, quer dizer, o acesso ao carro elétrico aqui é mais difícil, ele é mais caro, né? Então, nesse processo todo, a gente pode considerar as opções que a gente tem aqui, né? Tem se discutido aí híbrido a etanol. De carros só a etanol chegaram a ser discutidos. Só a Também etanol. A gente começa a olhar, por exemplo, muito caminhão a gás natural. Sim, então, aí no caso, veículos pesados, a gente pode pensar no gás natural. Tem que pensar que o Brasil tem uma dimensão continental, né? Mas a gente pode entender o uso de cada tipo de propulsão por segmentos, por exemplo, transporte público, ônibus, elétrico, né? Mas será que o Brasil vai chegar, por exemplo, ao que a Europa está fazendo de não ter carro a combustão? Porque eu acho, talvez justamente por esses pontos, muito complicado. É um país muito grande, a gente tem muita gente que viaja às vezes de ponta a ponta do Brasil. A gente não tem, por exemplo, uma rede ferroviária grande. Viajar de avião dentro do país não é barato. Sim, né? sim. Então a gente Tem entra todas essas limitações. A gente né? entra em diversas questões que... Imagina você criar uma infra de carro elétrico que pudesse levar o cara daqui pro Nordeste, por exemplo. Tem muita gente, a gente sabe que tem muita família que Sim. sai de São Paulo e vai pro Nordeste de carro. Principalmente em época de férias, o cara tem família. Ele não vai gastar R$ 2.000 por passagem de 5 pessoas para ir pro Nordeste. Ele vai juntar todo mundo no carro dele e vai para lá. Então talvez, será que o Brasil ainda ou vai ter que mudar um pouco essa cultura ou ainda vai ter o espaço ali, pelo menos alguma coisa de gasolina, alguma coisa de etanol, né? Já que o etanol acabou voltando um pouco à discussão de opção, né? A questão de uma data, gente, realmente não dá para comparar com o cronograma da Europa, é óbvio que não dá. Aqui a transição vai demorar um pouco mais e vai ter uma característica própria aqui, nossa, realmente. Agora, eu acredito que sim, a gente ainda vai ter carro com motor a combustão por muito mais tempo do que eles, isso é fato. O que a gente precisa ver e tentar fazer é que essa frota de carros a combustão, que tende a diminuir ao longo do tempo, mas que ela seja o mais limpa possível. Sim. Né? Aí entra a questão de incentivo, né? Renovação de frota. A gente está Sim. passando uma fase hoje já de uma frota envelhecendo pela dificuldade do acesso ao crédito, pelo valor do carro. Já se começa a discutir algumas opções para isso, né? Sim. Mas acho que vamos ver como é que vai ser os próximos anos, né? Entender quais são os passos disso tudo. Mas assim, só queria, assim, Léo, o importante, cara, a gente não pode deixar de lado, assim, de seguir a tecnologia. E a gente não pode abandonar isso. Acho que o Brasil tem que acompanhar, sim.
respeitando aqui as nossas características regionais. Então, eu acho que dá para conciliar as duas coisas. A gente pode pensar em soluções temporárias que sejam adequadas aqui para a gente, mas, ao mesmo tempo, a indústria não pode ficar para trás. Eu falo de carro elétrico, mas assim, no sentido de que a indústria não pode deixar passar essa onda da tecnologia, entendeu? Pra gente não ficar defasado, produzindo carros antigos. Ou a gente acabar desenvolvendo uma coisa, igual você falou, talvez alguma coisa própria, mais característica do nosso mercado, né? E alguns pontos. Isso. Mas em conjunto, com as tecnologias ali concorrendo juntas. Acho que um não anula o outro. Ah, mas se a gente fala de carro elétrico, então você é contra o híbrido a etanol? Não necessariamente. Cada um pode ter o seu papel, mas a gente não pode abrir mão de nenhuma tecnologia. A gente tem que deixar elas seguirem aí, né? Vamos ver como é que vai ser esse processo. Ainda vai render muito assunto, né, Léo? Vai longe. Vai. Julinho, faz a sua propaganda, já que não tem Renato Maia do Falando de Carro. Verdade. Faz a propaganda do Inside aí, para quem não conhece. Opa, quem não conhece, Inside Visa, a maior plataforma de carros elétricos, mobilidade elétrica e sustentável, né? Acessa o site, tem nosso canal no YouTube, redes sociais também, né? Inside Visa Brasil, e é isso. É isso aí. Realmente, acessem lá o Inside se você gosta de mobilidade elétrica, gosta de toda essa discussão que está acontecendo nos últimos tempos, né? Até para entender melhor por que se fala tanto de etanol, fala tanto de eletrificação, o que está acontecendo ao redor do mundo, tem o Inside Vis. No Motor 1 também, a gente acabou falando, né, de Great Wall, de híbrido, tem um teste, o primeiro teste do Arval H6 híbrido, que a gente tem notícia por enquanto, um teste de consumo, desempenho, como é que é rodar com esse carro no dia a dia, né, uma marca que promete tanto eletrificação, trouxe um carro já de porte maior, híbrido, num preço ali mais dentro da concorrência com motorização comum, né? Surpreendeu bastante. E também tem diversas avaliações de carros elétricos, né? A gente já fez aí com o passar do tempo. E lógico, se você está assistindo o podcast, saiba que tem nas principais plataformas de áudio. E se você está ouvindo pelas plataformas de áudio, você pode assistir pelo nosso canal no YouTube. Julinho, agradeço. Muito obrigado aí. Prazer, meu amigo. Tá na hora do podcast do Inside em breve, né? Em breve, gente. Só para falar desses assuntos polêmicos, de eletrificação, energia, descarbonização. É assunto que não acaba mais. Vai ter de tudo lá, em breve. E eu vejo vocês na semana que vem. Fica aqui meu abraço e até lá.